Existe uma parábola de Jesus que eu acho muito interessante e que fala diretamente às nossas almas, que é em relação à necessidade que nós temos de nos tornarmos cada vez mais produtivos na vida, cada vez mais melhores naquilo que nós gostamos de fazer, naquilo que nós fazemos. Essa parábola, ela fala a respeito de um senhor que foi para uma viagem distante e deixou talentos nas mãos de seus servos. Nenhum ele deixou 2 talentos, para outro ele deixou 5 e para outro ele deixou 10 talentos. E você vê que todas as pessoas, todos os servos ali trabalharam esses talentos, esses valores, e na volta desse senhor devolveram alguma coisa para esse senhor. Trabalharam os talentos e devolveram o produto do seu trabalho para o seu senhor. Mas exceto um desses, o que recebeu menos, ao invés de trabalhar com o talento que ele tinha, ele enterrou esse talento e utilizou depois os argumentos mais frágeis, que foi por medo do seu senhor, pelo que o seu senhor tirou os talentos dele e entregou para aquele que havia mais. E inclusive os servos ficaram indignados, por que não entregou então para o que tinha 5? E Jesus responde que ao que tem lhe será acrescentado, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E é claro que a religião utiliza dessa parábola para estimular de maneira errada os seus fiéis a se engajarem mais naquilo que eles chamam de obra de Deus, né? Que de obra de Deus não tem nada, é apenas a engrenagem mecânica da religião, né? Então a pessoa ela precisa estar engajada nos muitos serviços da igreja, nas muitas atividades que a igreja se utiliza para alcançar o fim dela, que é ajuntar mais fiéis para si, né? Que se resume nas 2 horas de culto, né? Que geralmente tem durante alguns dias da semana, e aquilo ali se resume no o que Jesus falou. Toda essa parábola de Jesus para os cristãos se resume apenas ao que se cabe, ao que está incumbido naquelas 2 horas de culto ali. Então a pessoa, ela para não esconder o seu talento, ela precisa, né, o jovem ele precisa aprender a tocar violão, e precisa utilizar o seu talento musical na igreja, no louvor, e aquele que tem alguma oratória precisa utilizar do seu talento para se tornar ali um pregador, e aquele que não sabe nem falar e também não sabe tocar, então precisa utilizar dos seus talentos para limpar o banco da igreja, ou para servir a ceia, ou então para abrir e fechar a igreja, ou então para fazer coxinha e pastel para a cantina do culto, ou seja, tudo se resume a isso. Os talentos que Jesus estava falando ali naquela parábola se resume àquela hora do culto, e tudo se torna pequeno, reduzido. E aí é claro que pessoas mais esclarecidas vão olhar para isso tudo e vão falar: que é isso? Se Deus, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, se reduz a apenas isso, a isso que esse povo chama de obra de Deus, que é basicamente a igreja, então, sinceramente, é melhor a gente pensar que Deus não existe mesmo. Porque eu, de fato, também concordo que um Deus assim não existe. Deus não abre a sua boca para falar coisas pequenas e reduzidas. O que Jesus falou a respeito dessa parábola foram coisas grandes, e ele falou a respeito de uma condição humana, da alma humana, de que nós, seres humanos, precisamos constantemente estar nos desenvolvendo, nós precisamos estar crescendo com as nossas capacidades, as nossas habilidades, e nos tornando melhores todos os dias. É disso que essa parábola fala. Isso é uma alegoria a respeito da condição humana, da alma humana, da psique humana, que nós, para sermos felizes, nós precisamos estar nos desenvolvendo constantemente. E Jesus fala que a pessoa que esconde o seu talento, que enterra as suas habilidades, é justamente aquele que recebeu menos, ou seja, aquele que olhou para os outros e se sentiu inferiorizado com aquilo que recebeu. Ele olha aquele que
tem uma habilidade muito desenvolvida e olha a sua pequena habilidade e diz para si mesmo, não, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu não tenho habilidade porque eu estou sempre me comparando com aquele que tem uma habilidade maior. E isso é realmente horrível, isso é extremamente destrutivo. A comparação, as comparações que nós fazemos com as pessoas que têm habilidades maiores do que nós em relação a qualquer área, em qualquer âmbito, em qualquer nível, isso só tem um poder de nos destruir. Por isso que o melhor a ser feito, com certeza, é você parar de olhar para os outros, parar de se comparar com os outros e buscar desenvolver aquilo que você tem, independentemente da quantidade de dom, de habilidade que você tem. E é uma necessidade que nós temos, nós seres humanos, de desenvolvermos as nossas habilidades, porque isso nos planifica, isso nos torna seres mais pacificados em relação a nós mesmos. Isso nos dá alegria de viver, nos dá alegria de ser. Uma pessoa que não se desenvolve em nenhuma área, ele se sente extremamente apático, ele se sente extremamente inferiorizado em relação aos outros, com um complexo de inferioridade muito grande. Só exacerba os seus sentimentos de pequenez. E por isso a necessidade de nós crescermos. E Jesus fala justamente isso nessa parábola. Aquela pessoa que se desenvolve, que busca botar o seu talento para trabalhar, para essa pessoa será acrescentado ainda mais talentos, ainda mais habilidades. Agora, para a pessoa que refreia a sua habilidade e senta em cima daquilo que ela tem de dom, naturalmente aquilo vai atrofiando e vai se perdendo no tempo. Então, não faça isso. Não perca tempo com bobagens, com distrações na sua vida, no seu tempo, e busque se desenvolver todos os dias sem olhar para os outros, sem olhar para quem está do seu lado. E faça o melhor do seu tempo, faça o melhor daquilo que você tem, para que você possa se alegrar com quem você é, para que você possa se alegrar em Deus na sua vida. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.